Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero dar 3 dicas especiais de como você se preparar para o seu intercâmbio. 3 dicas valiosas que pode mudar muito o rumo do seu projeto fora do Brasil. Esse vídeo entra para a listinha da nossa playlist Tudo sobre Intercâmbio na Irlanda. Nós já falamos sobre parte burocrática, já falamos sobre custos, né? O quanto você vai investir e quanto você vai ter de retorno, além de, claro, a experiência em inglês, quanto você vai conseguir juntar de dinheiro ao longo dos seus 2 anos de intercambista, de estudante de idioma na Irlanda. Fizemos outros vídeos, vou deixar aqui listado para vocês depois acompanharem na íntegra, tá? Peço desculpas por ter cancelado a nossa live da semana passada. Infelizmente eu acabei perdendo meu pai e, enfim, além do luto, né, precisei resolver muitas coisas. Vou buscar uma data pra gente fazer a nossa live de comemoração dos 100 mil inscritos. Tá meio difícil comemorar qualquer coisa ultimamente, mas assim, eu tinha combinado, né, era um feito assim tão esperado, né, um canal já de 12 anos aguardando a gente bater essa marca e vamos fazer alguma coisa assim pra não deixar passar em branco. Ao longo da semana eu vou postar em algum vídeo aqui avisando sobre a data, não só dessa live, mas também com a GEDO, Global Education, que é nossa parceira de ensino superior na Europa, né? Eles têm campus na Alemanha, França, Espanha, Malta. Então, para quem está indo com um projeto específico, migratório, né, e gostaria de uma projeção de carreira, dá sim para você juntar um dinheirinho na Irlanda, depois investir, né, se capacitar em alguma área, fazendo uma graduação, pós-graduação nas instituições da GEDO. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira dica que eu gostaria de dar é sobre você preparar o seu inglês antes de sair do Brasil. Quanto mais o seu inglês estiver preparado para o intercâmbio, mais fácil ficam as coisas, tá? Tem muitas pessoas que a gente atende que acabam demorando, às vezes, 2, 3 meses para conseguir o primeiro emprego. E na maioria das vezes não é por falta de oportunidade, porque essas pessoas acabam aplicando para muitas vagas, são chamadas para algumas delas, mas na hora da entrevista acaba não entendendo o que a pessoa falou. E coisas muito básicas que dá para a gente aprender ainda no Brasil, como o nome das coisas. Então, já enriquecer o vocabulário pensando qual tipo de serviço eu vou fazer no meu intercâmbio. A gente sabe que por conta da limitação do inglês, não dá para escolher muito trabalho, né? A gente acaba sempre se submetendo a fazer serviços que são relacionados ali ao setor turístico, né? Como trabalho em hotéis, como camareira, cleaner, restaurantes, auxiliar de cozinha, kitchen porter, né? Que é o pessoal que lava a louça, enfim, fazer preparação, cachorro-quente, trabalhar em eventos, né? E quando a gente vai fazer uma entrevista, normalmente você vai receber sempre as mesmas perguntas. Se você tem alguma habilidade com os produtos, né? Então a gente tem que saber nome de vassoura, pano de chão, detergente, bucha, escova, rodo. São coisas básicas, né, que a gente tem que colocar no nosso vocabulário antes da viagem. Lembrando, gente, que o tempo da preparação para o intercâmbio, ele vai depender muito de como você está agora, tá? Mas começando do zero, o ideal, tá? Não vai ser uma realidade para todo mundo, mas o ideal é que você se prepare por pelo menos 1 ano. Essas 3 dicas que eu vou dar. Se você estudar inglês por 1 ano, com bastante foco, todo dia regradinho ali, pelo menos 1 horinha por dia, os finais de semana ou dias de folga, se você puder estudar 2, 3 horas, e você conseguir chegar num nível pelo menos aí um B1, por exemplo, que é um inglês pré-intermediário, você já se coloca numa situação muito mais confortável do que a grande maioria dos intercambistas, principalmente do Brasil, que vão ser os seus concorrentes nessa jornada ali buscando por um trabalho, mesmo que seja um trabalho mais simples para poder segurar as contas. Então o inglês ele é fundamental para que você consiga ter uma experiência mais leve quando se trata de busca por acomodação, busca pelo primeiro emprego, até mesmo para conseguir pegar trabalhos melhores, né? De repente o inglês intermediário, você já consegue um trabalho como barista. Lembrando que todo intercambista Enjoy ganha um curso de barista assim que chega na Irlanda, para facilitar, te ajudar a colocar no seu currículo ali mais uma habilidade para você ter mais vantagens perante aos concorrentes. A segunda dica, e muito importante também, é a questão da parte física. Como eu já mencionei aqui, a maioria das oportunidades que a gente encontra com o inglês mais limitado são trabalhos que vão demandar bastante esforço físico. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que, sei lá, podem ter feito trabalho administrativo a vida toda, ou marketing, ou economia, pessoas que trabalham sentado. Quando a gente encara a realidade pela primeira vez, levando uma vida sedentária, trabalhos que demandam bastante esforço físico, muitas pessoas acabam ficando doente por conta da imunidade mesmo, né? Então é tudo muito difícil no começo, é correria, arrumar emprego, arrumar a documentação, a acomodação, depois correr atrás de trabalho. Tem toda a parte emocional, que eu vou chegar nesse ponto também, que faz com que a gente
tenha mais estresse, né, mais preocupações do que a gente tinha na nossa vida, que já existia uma rotina no Brasil. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas que ficam mal mesmo, a ponto de querer voltar para o Brasil, porque não suportam a rotina da vida do estudante, que não é fácil, gente. Infelizmente, a gente tem que falar isso. A gente, claro, você vai ter muitas conquistas, né, incluindo a experiência internacional, o idioma que você vai aprender, o dinheirinho que você consegue juntar e principalmente uma evolução pessoal por conta de tudo, todas as dificuldades, todas as barreiras e obstáculos que você vai superar ao longo desses 2 anos. Os 3 primeiros meses costumam ser os mais difíceis, tá? É mais difícil fisicamente e é mais difícil emocionalmente. Então, prepare o seu físico. Se você não tem costume de fazer alguma atividade física, se inscreve agora numa modalidade esportiva. Seja musculação, natação, ginástica, mas pelo menos 3 meses de preparação física para você não ter nenhum problema de coluna quando você estiver exercendo a sua função, seja ela qual profissão você tenha pego, e depois ter que ficar afastado, lembrando que você não, nos afastamentos, dependendo da área, você não recebe, né, um auxílio, né? Você acaba ficando realmente sem dinheiro porque você não está trabalhando. Então lembrem de preparar o físico. 3 meses seria o mínimo, tá? O ideal é claro que a gente já tenha uma rotina, né, diária, e o costume mesmo de fazer atividade física aí pelo menos 3, 4 vezes por semana, por pelo menos 1 ano, tá? Mas se você é uma pessoa que de repente está focando as suas finanças em outras coisas, pelo menos 3 meses bem intenso ali, bem focadinho, bem concentrado, para conseguir chegar com uma condição adequada para o que você vai enfrentar trabalhando na Irlanda nos empregos mais simples. Atenção aos fumantes, tá? Se você é fumante, lembra, na Irlanda, Europa, no geral, existe um incentivo muito forte por parte do governo para que as pessoas não fumem, né? E o cigarro, ele é extremamente caro. Eu não sei quanto é um maço de cigarro hoje em dia na Irlanda, mas eu acredito que deve estar na casa aí de uns 15, 20 euros. Imagina você ter que pagar mais de 100 reais num maço de cigarro, né? Então, se tem alguma coisa que você pode fazer pelo bem da sua saúde, pelo bem do seu bolso, é já começar a tentar buscar alternativas aí para conseguir parar de fumar. E a última dica, inclusive a mais importante de todas, é a parte emocional. Então, lembrando, se você é fumante, já tenta parar pelo menos 5, 6 meses antes, para você ter a certeza que você não vai ter aquela fase de recaída mais intensa, né? Que é ali nos primeiros 3, 4, 5 semanas, né? Então tenta buscar preparar o emocional para a sua viagem. Então consulte, se você percebeu que você tem acordado um pouco desanimado, sem vontade de fazer as coisas, se você é uma pessoa que tem tido muitas preocupações, é sempre muito bom você consultar um profissional da área de psicologia, psiquiátrica. E lembrem, nunca façam um intercâmbio para fugir dos seus problemas. Todos os problemas que a gente tem no Brasil, a gente tem que resolver no Brasil. Eu falo isso por experiência de dezenas de estudantes que nós já pudemos, né, atender, que infelizmente não seguiram esses conselhos, né, estavam tratando de uma depressão e pensaram que sair do Brasil talvez fosse uma alternativa para curar essa depressão, que terminaram um relacionamento e sair do Brasil talvez fosse uma alternativa para curar esse sofrimento da separação. Lembrem, gente, quando a gente tem um problema emocional, não importa para onde a gente vai levar junto. Tá? E o que é pior, quando você chega num país que você não conhece ninguém, você não tem o apoio de amigos, de familiares, você não sabe o idioma, a cultura é diferente, é um país frio. Lembrando, na Irlanda são 6 meses pelo menos que o sol brilha menos do que no Brasil, ou seja, você vai ficar mais tempo no escuro, muito frio, muitos dias cinzas de chuva, o que pode agravar ainda mais o quadro depressivo. Poucas pessoas tratam desse assunto na internet, mas assim, Irlanda é um país que tem um alto índice de essa palavra que eu vou botar na tela, porque a última vez que eu falei essa palavra, o vídeo foi bloqueado. Não sei porquê. Mas enfim, é um país onde as pessoas consomem muita bebida alcoólica por cultura, né? E infelizmente muitos acabam entrando no estado emocional, que acabam tomando atitudes realmente muito tristes. Então, por favor, gente, estudem o idioma bastante antes de sair do Brasil. Preparem o físico, tá? Você que não tem o costume de fazer atividade física, né? Leva uma vida assim mais sedentária, para onde tiver que ir vai de carro, etc. Já começa aí a focar na sua saúde, porque é muito difícil para pessoas que chegam nessa condição trabalhar em empregos que demandam bastante esforço físico. Vem lesões,
as pessoas acabam ficando doentes, né, por conta da baixa imunidade, que não conseguem descansar direito, sabe que tem pouco tempo de descanso, né, desde que o estudante ele tem que estudar todos os dias, segunda a sexta na maioria dos casos, trabalhar muito aos finais de semana, que é quando o turismo ele está mais acentuado, é quando os estudantes conseguem fazer mais horas, né? E às vezes não conseguem ter, assim, ter um dia de folga, quer passear, não tem energia, acaba ficando muito tempo dormindo. Então, sempre muito importante que, principalmente na época que tem pouco sol na Irlanda, você faça a sua suplementação de vitamina D. Vocês vão perceber que vitamina D na Irlanda ela é vendida em qualquer lojinha de conveniência, supermercado, que é muito comum todo mundo tomar uma cápsula de vitamina D todos os dias para poder suprir essa carência de vitamina D devido à ausência do sol. Então é isso, estudar inglês, preparar o físico e preparar a mente é muito, muito importante que vocês façam aí por pelo menos 6 meses, idealmente 1 ano. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. No próximo vídeo eu vou trazer aqui as informações sobre PPS, tá? Como você tirar o seu PPS, que é o documento fiscal que você vai usar para poder registrar as suas horas trabalhadas, para você entregar para o seu empregador, para você conseguir trabalho e tudo certinho, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no botãozinho hypar se tiver aí no seu celular e dar o joinha para esse vídeo e o nosso canal continuar crescendo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!